Reciclagem da Visão. Muito bem, meus amigos, vamos indo. A gente tem agora o Reciclagem da Visão para realizar. Podcast Pão de Judá já sabe de início, largada. Vamos compartilhando, curtindo, comentando. Verifica aí se o joinha tá marcado. Vamos passar o alô com os nossos convidados. Adilson Poltronieri de Ilhéus, Bahia. Boa noite, Adilson, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que Deus abençoe todos aí, a bancada e todos os irmãos que nos acompanham aí. Que Deus esteja abençoando a todos. Estou aí. Temos também do outro lado da tela o Patrick Diogo da Silva, de Xangri-Lá. Boa noite, Patrick, tudo bem? Boa noite, meus irmãos aí. Que Deus esteja abençoando a nossa audiência, né? Nossos amigos aqui da Rede Menorá. E vamos junto aí. Vamos curtindo, comentando, compartilhando. Bora. Isso aí. Bora pra cima, então. Vamos conhecer um pouco destas cidades. A gente já estava comentando aqui antes, né? Os dois presbíteros estão iniciando nesta trajetória aí como lideranças, né? Presbíteros. E o Adilson, até pouco tempo atrás, estava aqui conosco, né? Em Cachoeira do Sul e agora está em Ilhéus, na Bahia. Adilson, conta pra nós aí um pouquinho. Há quanto tempo que tu tá congregando, né? Neste movimento e quanto tempo que tu foi ungido como presbítero pro pessoal que não te conhece? Eu me batizei em dezembro de 2010. Uhum. Até então, tive assim, uma irmã que ia lá em casa e dizia, ó, o Senhor tem um chamado para a tua vida. E aí eu, aquela ignorância, era católico, né? E eu sempre dizia que eu não queria ser enganado e nem ludibriado por homens, né? E aí eu comecei a pedir, então, Senhor, porque começaram a vir muitas situações, acidentes e tal, e nos acidentes algo falava dentro de mim, né? E aí quando eu resolvi me batizar, então foram, assim, uma história longa, que uma outra oportunidade, daí eu lembro que um sábado de manhã eu estava fazendo reiki, porque não sabia mais o que fazer, né? As coisas davam tudo errado. E aí eu perguntei para a mulher, eu disse, o que eu devo fazer? Porque eu não uso drogas, não brigo, não tinha problemas com ninguém, mas tava naufragando, né? Sim, perdido. Ela me disse, meu filho, só Deus a tua vida. Você, tô pagando a mulher e ela veio me dizer isso, então hoje eu vou para a igreja. E aí eu disse, Senhor, e aí eu sempre dizia, Senhor, me mostra qual a congregação, que eu sei, diz que não tem congregação perfeita, mas me mostra qual a congregação que mais se aproxima de ti, da verdade. E o Senhor me trouxe. E aí eu lembro que, naquele sábado, eu morava em Farroupilha, aí eu fui para a igreja e quando fui pôr o pé dentro da igreja, eu disse, Senhor, se tu tem um propósito na minha vida, então tu fala comigo hoje. Eu não quero ver homens falando comigo, quero, né, do meu jeito, grotesco, né? Sim. E aí foi quando eu entrei, assim, a primeira palavra que o pastor abriu, Mateus 11:28. Vinde a mim todos, bom, aí... Se entregou. Aqui, né? E eu disse, eis-me aqui então, Senhor, né? E aí começou eu tive muitas experiências, assim, porque daí eu me entreguei mesmo, né? Então, muitas coisas se levantaram, daí me chamaram de louco, que eu tava ficando louco, que eu tava radical, porque eu não fazia mais as coisas que eu fazia antes, que eu só tava na igreja, que só tava em casa me alimentando, enfim, né? Então, foram muitas lutas, né? E muitas experiências que eu tive, assim, diretamente com o Senhor. Uhum. E nessa trajetória aí, tu liderou o grupo familiar, participou de grupos até chegar aí agora como um presbítero? Daí, assim, quando eu comecei ainda não tinha grupos, né? Sim. Não tinha lá, tinha minha mãe, mas não era eu que liderava. E aí, assim, foram 4 ou 5 meses que eu tive, assim, um ascendente, assim, que até eu me espantava, né? Uhum. Só que aí eu não perdia, na época não era micro-regionais, eram encontros, né? E aí foi naquele encontro de Panambi lá que aí o Senhor me cegou, me tapou os ouvidos, eu só chorei aquele sábado, não entendia nada o porquê. Sim. Só que aí depois não teve mais igreja em Farroupilha por um período, porque
ficou pro outro lado, enfim, né? E eu ia no sábado em Farroupilha, no domingo em Caxias. E quando terminou o culto em Caxias no domingo, o pastor lá disse: quem quer continuar com nós, continua aqui. E quem quiser ir para o outro lado, que vá para o outro lado, né? Foi a única coisa que eu lembrei, enfim, né? E aí eu lembro que 2 irmãs que estavam à minha frente se voltaram e disseram: e aí, irmão, qual lado tu vai ficar? Eu disse: eu não fico no lado de ônibus, meu foco é Cristo. Uhum. Eu fiquei um período assim, só me alimentei em casa, né? Sim. Da palavra, até o irmão Paulo foi para Farroupilha e aí eu comecei lá. Mas Legal. por um pouco, depois fui para Feliz. Opa, então tá aí um pouco aí das cidades. E aí agora, em Ilhéus, como é que tá aí essa abertura? Já tem grupo? Como é que tá? Ele passou pelo Barro Eu tenho Vermelho grupo na ainda. minha Ah, casa. Barro Vermelho. Ó, o Sérgio falou que teve Barro Vermelho ali nessa trajetória. Sim. Daí quando fui ungido, eu fiquei, mas até brinquei com o José Carlos, eu disse: vai, irmão, não deu nem tempo de esquentar a cadeira aí, não me fizeram voar. Mas foi uma vez, então. Legal. Fiquei, eu acho que um mês aí, nem. Sim. E aí, quando eu recebi que era para vir para cá, eu já não pensei 2 vezes, porque se a gente começa a pensar em mim, começa a botar um monte de coisa na cabeça, vai perder. Daí eu já sou como os pescadores, né? Quando o Senhor disse: vem, eles já imediatamente sair, vão embora. Então, vão olhar para frente. Mas é Adilson. Adilson, quantos habitantes tem aí na cidade? Eu olhei no Google, eles têm 197 mil, 200 mil praticamente. E como é que... Já tem grupo familiar aí na cidade? Como é que tá? Eu tenho um grupo familiar só na minha casa no momento, que faz nem 2 meses que a gente está aqui, né? E praticamente conhece quase ninguém, não conhecemos ninguém praticamente, né? Então, no dia a dia que vai até, enfim, 2 pessoas eu baixei... baixaram o aplicativo, falei, e mais alguns vizinhos assim que eu falei e tal, mas o povo é meio... Bacana. Como é que foi a sensação do primeiro contato com a cidade? Olha, quando a gente veio para cá, a gente veio de carro, né? Por causa do preço das passagens e também tinha que pagar transporte. Então, foram assim situações que o inimigo começou a querer me amedrontar, né? Mas aí eu fui para o Senhor e o Senhor me disse, Josué 6:2, entreguei a cidade nas tuas mãos, o rei, os seus reis, os seus valentes. E aí, agora te vira, né? Vai ter que pelejar. Então, e ele me deu também, assim, para eu pegar as principais entradas da cidade e ungir e fazer quebra de vínculos, quebra de maldições, né? Legal. A cidade ainda era muito grande, muito extensa, né? Então, tem um monte de coisas que vai ajustando, né? Com certeza. Então tá aí o Adilson contando para nós um pouco, né, desse início de obra lá em Ilhéus, e vamos para o Patrick, que está em Xangri-Lá. Patrick, acho que tu percebeu que a gente pediu pro Adilson contar brevemente, né, um pouco dessa trajetória dele, quando que ele entrou na igreja e quando que foi ungido como presbítero, e quero que tu passe aí para nós em poucos minutos. Amém. Olha só, eu assim... faço parte da safra lá de Caxias, né? Tem um Legal. monte de aí que Deus tem direcionado de lá e Verdade. eu fui mais um, né? E a minha caminhada com Deus foi lá em Caxias, né? Quase todo, né? Desde novo, né? Antes dos 12 anos ainda eu já estava participando ativamente do reino, né? Grupo familiar, né? Participava de muitas escolas na tribo de Rubem, lá na cidade de Caxias. A gente fazia louvor, enfim, aonde tinha necessidade, antes dos 12 anos ainda, a gente já estava infiltrado no meio, a gente queria estar em tudo, né? Algo assim que Deus colocou, né, na nossa vida, eu e meus irmãos, até por parte da minha mãe, né, que ela nos incentivou muito. E dali nós fomos indo, me escolhi pelo Senhor, me batizei e as coisas foram se aperfeiçoando. Deus foi tocando a obra na minha vida. E o chamado para o presbitério foi quando? Quanto tempo faz? Aí o presbitério veio
veio aí, creio, no fevereiro, eu acho que foi, né, no encontro do presbitério, o último que teve ali, foi quando Deus nos direcionou aí, né, como presbítero para a cidade que tinha lá, né, foi assim. E desde então, né, a gente começou aqui na minha família uma jornada aí de organização, né, para poder estar vindo para cá, e a gente chegou em março aqui na cidade, né, em março. Mas a história foi bem simples, assim, na verdade, né? Eu, como trabalho com internet, né, no final do ano, no litoral gaúcho, assim, tem uma demanda muito grande, né? Vem em massa o litoral, né? Então, eu acabei vindo para o litoral dar um auxílio, né, aqui, e a empresa acabou me dando a oportunidade de ficar definitivo, né, na cidade que eu quisesse, né. Aí tu já viu uma oportunidade, hein, do Senhor. Aí eu já estava com base em Xangri-Lá e tal, e eu fui ficando por ali. Aí eu perguntei, né, para a autoridade lá da cidade, digo, olha, eu acho que eu vou embora, né, se tiver algo aí que o senhor queira para nós, eis-nos aqui. E já estava pronto para nós vir, né, e graças a Deus, né, ele nos oportunizou então ao presbitério aqui local, né. Legal. Foi bem assim. Tu vê só, uma provisão, né? Tá indo por causa de trabalho. Eu já escutei isso várias vezes em mensagem de edificação, né? Quando o Senhor tá te levando para alguma cidade por causa de trabalho, né? Isso não é só pelo natural. Deus tem algum plano para esse lugar que tu tá indo. E o Patrick aí conseguiu enxergar isso, né? E para quem não sabe, o Patrick é irmão do Tainan, né? O missionário que tá lá em Piratuba, Santa Catarina, que às vezes passa aí pelas programações da Rádio Menorá. É isso, Patrick? Não, é isso aí, o Tainan é meu irmão, né? Mais um aí da safra também de Caxias, né? Que legal. Sim, a nossa caminhada, né, com Deus, lá atrás, né? Lá atrás, tem muitos momentos que foram marcantes, né? E um deles, assim, irmãos, que eu vejo a importância que é a educação, né, infantil, lá dentro de casa, né? Onde a gente tinha uma família que era totalmente desligada, né, do plano e propósito de Deus. E quando chegou esse propósito lá na nossa família, Deus nos oportunizou, a minha mãe agarrou com todas as forças. Sim. E ela deu essa oportunidade para nós, nos incentivou, tanto que a gente não sabia nada, não tinha interesse de nada. Então minha mãe pegou um violão, disse, eu vou aprender a tocar, ela. E até hoje ela diz, né, que ela mal toca, né? E a gente foi e atropelou ela, Sim. né? Que legal, né? Ela nos ensinou, Incentivo. nos levou para a mesa, nos incentivava a ir à igreja, nós ia mais que ela na igreja. Sim. A gente tinha momentos lá em Rubem que nós tinha chave, né? Já, porque nós vivia lá. Então, tanto que a gente gostava. Bacana, Patrick. Vamos passar aí pelos comentários daqui a pouquinho para dar uma lida. E vamos lá, né? Segunda parte, reciclagem da visão. Vou começar aqui com a Dilson, então. Depois tem muitas perguntas, eu acho. É, eu vi que chegou. E o Patrick, né? Como vocês estão pensando em fazer a semeadura dos materiais aí nas cidades? Qual é a estratégia que vocês estão pensando em traçar aí para o povo conhecer o Evangelho do Reino? Começo eu? Pode ser. Letra A. Eu ainda não tenho o material físico, né? Além de alguns DVDs e CDs. Então já solicitei com meu irmão também, o Valdemar, de Lauro de Freitas, se ele tivesse algum material para me fornecer para eu começar a apresentar, fazer esse ID, né? E orando, Senhor, o Senhor me deu estratégias quando estava vindo para cá, disse, Senhor, me mostra como fazer, o que fazer, né? Da forma que é para fazer, não como eu quero, né? E o Senhor me mostrou fazer uma livraria ambulante, né? Aí nos momentos de folga, vamos dizer, eu poder botar no porta-mala do carro, estacionar ele num determinado ponto, que eu estou orando o Senhor também, né?
qual o lugar, onde o senhor quer que eu, né? E aí abordar as pessoas, até comentei com meu irmão Valdemar, eu disse, você vê, quando a gente vai vender as coisas, os produtos naturais, né? A gente encosta o carro aí, ou fala, porque tu quer ganhar dinheiro, né? E quando é pro senhor, daí tu fica com vergonha e tal. E aí eu não sou esse vendedor, né? Mas, assim, o senhor me deu a estratégia de se eu vou encostar o carro aqui, vou apresentar meu produto, vou apresentar os livros e, assim, vai abordando as pessoas, né? E conforme vai aparecendo as situações, tu vai Entendi. apresentando. Beleza, então tem que Patrick. usar materiais. Vamos lá, Patrick. Eu, na verdade, tenho, assim, uma preocupação bastante com essa parte aí, né? Eu também acho bastante importante que as pessoas conheçam a Editora Vendesul, né? Mas, por enquanto, aqui, a nossa distribuição, venda é bem informal. São com as pessoas que eu vou conhecendo aqui. Eu tenho assim, clientes que receberam material, temos colegas de trabalho, as pessoas que estão recebendo discipulado, esses aí são os que estão hoje começando a contatar os materiais. Porque eu creio que se eles estiverem abastecidos, quem sabe eles também vão distribuir para outros, né? E o ID vai acontecer dessa forma, assim. Esse por enquanto, é assim que nós estamos trabalhando. Beleza, até tem pergunta aí, né, da Fernanda Zini, que também foi mais ou menos nessa questão. Qual a estratégia que os irmãos têm usado para fazer o ID? Materiais ou app? Ela citou app Pão de Judá. Tem usado, Edilson, app Pão de Judá? Eu tenho usado, dentro da medida do possível, assim, tu contata as pessoas, quando tu vê uma brecha, né? Aí tu aproveita aquela oportunidade. Então, como as pessoas também não te conhecem, então tu tem que formar um vínculo com a pessoa para a pessoa começar a adquirir uma certa confiança, vamos dizer, né? Para você, senão você chegar já, todo mundo é crente, né? Vai ver aqui, todo mundo é crente, mas, sabe, vazios por dentro, né? Sim. Então, é isso aí. Conforme eu oro todo dia nas minhas primícias, peço para o Senhor, né? Que o Senhor coloque diante de mim as pessoas como o Senhor quer e que Ele abra as portas lá, né? Então, eu fico meio atento nas oportunidades, né? Para quando surgir, eu... Já tem todas as ferramentas prontas aí, né? Sim. Legal. Beleza. E, Patrick, o app Pão de Judá tem facilitado aí no dia a dia? Como tu comentou, tem clientes, né? Às vezes, que surge. Já teve a oportunidade de levar o app Pão de Judá numa dessas situações? Claro, sim. Principalmente o pessoal que recebe o discipulado, né? Esses a gente ensina como acessar, né? E o que eles têm lá disponível para usar. E tem, assim, alguns clientes, assim, mas é algo um pouco mais tímido ainda, né? Entendi. Mas, em casa, grupo familiar e discipulado, esses estão recebendo todo o acesso à mesa, eles estão recebendo. Tem uma pergunta para o Patrick, eu não lembro se foi respondida no início. Se tem grupo familiar aí na cidade? Na verdade, hoje nós estamos trabalhando mais forte com a modalidade de discipulado. Uhum. Mas temos um grupo familiar que inaugura quinta-feira, agora, na próxima quinta-feira. Um grupo antigo que se perdeu e Deus achou de novo, né? Então os irmãos vão estar retomando aí, né? Então, o grupo familiar é esse e temos aí discipulado. Entendi. E, Patrick, como é que funciona o discipulado aí? Vocês pegam algum material específico, uma cura interior, coisa assim? Na verdade, a gente aqui observa a necessidade da pessoa. Uhum. Né? Às vezes, você vai agir de uma forma que você não vai levar o material, todo dia o mesmo material. Certo. Às vezes você vai falar de cura interior, às vezes você precisa falar um assunto mais educação infantil. Então, às vezes, o discipulado, assim, às vezes não é muito amarrado, mas tem um discipulado aqui que ele é um material apenas que está sendo trabalhado com a pessoa lá.
Certo. Adilson, como tem sido os momentos de oração pela cidade ou pela obra, já que é um lugar novo, uma obra nova? Olha, irmã, assim, poucas pessoas sabem, eu jejuo toda semana, né? De segunda a sexta. Cada dia, porém, é o jejum por uma causa. Então, nas segundas-feiras, eu jejuo especificamente para todos os grupos familiares. Na terça-feira é para mim mesmo, que é para me desligar do velho homem, né? Aqui na terra como no céu. E na quarta, eu jejuo e oro pela libertação da minha esposa. Na quinta-feira, eu jejuo e oro para todos os presbíteros e as suas cidades onde eles estão, né, o ministério deles, e para a saúde e a cura de todos os irmãos. E aí na sexta-feira eu senti assim, né, de jejuar na sexta-feira para o ministério da palavra, para toda a equipe e para todos os micros regionais, como assim tem os encontros no sábado e na sexta, então já ali, então imagina a batalha que é, né? E orando, e daí o Senhor me deu essa estratégia, assim, pela cidade, de eu orar na entrada pegar as principais entradas das cidades, eu não conheço todas, né, ainda, e ali orar em pontos específicos dentro da cidade, né. Beleza. Vai mostrando e aí eu vou me adequando. E Patrick também. Não, é bem assim mesmo. É bem como ele está falando aí. Eu é mais, como eu trabalho como técnico, eu pego boa parte do litoral, né? De Capão, da Canoa, até lá para Mandaí, eu estou andando. Né? Então, às vezes, nessas passagens, né? A gente vai largando o óleo. Né? Dessa forma, assim. Que assim eu entro em várias ruas, eu entro em vários lugares. Né, entre muitas famílias, então ali é que a gente aproveita para estar orando, né, entregando para o Senhor a cidade, nesse formato aí. Isso aí, parte prática, a gente está comentando um pouco aqui para vocês. Deve ter muitas Shangri-La e Ilhéus. perguntas aí, né? Pois é, estamos acompanhando essas meninas, enxergaram mais alguma, que acho que o pessoal tá tímido porque a obra tá começando, acho que o pessoal fica tímido também. Um comentário do José Maria de Diadema, mas ele Boa. falou assim, da experiência dele, ele disse assim, ó, o Senhor nos trouxe, eu e minha família, para Diadema por conta do trabalho natural, mas no fundo eu já sabia qual era o propósito aqui na cidade, Olha aí. que é levantar a igreja do Senhor em Diadema, São Paulo, glórias a Deus, e por ele ter feito isso, né, se concretizar. Isso aí, essas experiências, o pessoal vai se identificando, né? Vamos registrar esse contato aí. Bom que você não ao vivo aqui já, né? Tem A comentário? cidade, os comentários aqui, o pessoal tá tímido, né? Deram boa noite, mas não tem muitas dúvidas. Então eu vou fazer uma pergunta que normalmente a gente faz, né? Qual o material que auxiliou na caminhada como presbítero, né? É recente na vida dos dois irmãos, né? Mas qual o material que tem dado aí o embasamento? Como presbítero, eu, assim, hoje, para mim, conhecendo um pouquinho mais, eu digo que o Livre-se da Amargura, vamos dizer, é a chave que abre as portas para as outras coisas. Então, é a chave, assim, que tu se libertando da amargura, tu vai te libertar, assim, com mais facilidade da depressão, da ansiedade, das angústias, porque a amargura é que está bloqueando tudo, né? O fluir do espírito. Então, eu vejo assim, mas na minha caminhada, o primeiro livro que eu, assim, tive um trabalho com o irmão Paulo, na época ele estava em Caxias do Sul e ele se deslocava para Farroupilha, foi Cura Interior, né? Então, eu fiz 10 sessões, até, às vezes eu comento com ele, brinco com ele, né? Diz, vai, irmão, tu lembra que nós fazíamos a cura interior dentro do carro, porque a igreja não tinha lugar, né? Era uma sala pequena e não tinha, daí tinha outras irmãs lá dentro, então, como era só eu e ele de varão, né? Ficava dentro do carro, 2 homens ali, aí o povo passava na rua e via... E aí, imagina, todo mundo quase me conhecia na cidade, né? Depois, no dia seguinte, vinha aquela zoeira toda, né? Mas eu sabia o porquê que eu tava lá, eles não sabiam, né? Mas amém. Então tá aí, Cura Interior e o Dano da Amargura? O Dano da Amargura, eu acho que é
o que vamos dizer assim, vai abrir as portas para tu se libertar mais fácil das feridas emocionais e depressão, enfim. Beleza. Patrick, qual foi o que te auxiliou aí? Aqui, de uma forma mais coletiva, assim, né, aqui em casa, aí eu tenho visto que Deus tem nos puxado um pouco para a família, né? Então nós temos aí acompanhado um pouquinho de educação infantil, né, partindo dos princípios básicos de como o pai tem que lidar com o filho, como o filho tem que tratar o pai, e como que deve ser o nosso relacionamento, como que junta tudo isso e faz dar certo, né? Temos aí o aperfeiçoamento do santo, que é algo mais pessoal, eu tenho observado que ali tem muitas estratégias, muitos planos ali que Deus trouxe, que nos auxilia bastante nessa obra. E o próprio podcast, né? A gente vai filtrando ali as experiências dos irmãos e vai absorvendo, assim, em grande parte, né? Que nos ajuda bastante aqui. Muitas vezes a gente está em casa sentado, né? E a gente fica, e agora? O que vai vir aí de novidade? O que nós vamos aproveitar do que está aqui? Fica esperando, né? Que legal, Patrick. Esse material aí da família é importante, né? Precisa estar tudo ajustado dentro do lar, tudo em ordem, com certeza as coisas dão certo, né? Fluem melhor. Chegou uma... Deixa eu terminar ali. Vai ser mesmo? Chegou uma pergunta aqui do Emerson Osório. Como foi a luta de sair de uma zona de conforto para um lugar totalmente novo? Adilson. Como eu falei no começo, eu já não pensei duas vezes, né? E se eu tô aqui, se eu disse que eu queria ser servo do Senhor, o Senhor me escolheu, não fui eu que escolhi ele. Ele me chamou. É ele que cuida de mim, ele sabe todas as coisas. Então, quando eu recebi, né, essa missão, eu já botei na minha cabeça como os pescadores, quando o Senhor passou lá na praia, chamou os pescadores lá, eles não pensaram lá, espera eu vender o barco, as redes, os peixes. Deixa eu ver. Eu já disse, é tudo do Senhor mesmo, vamos botar dentro do saco e vamos embora. Bora. Vamos olhar para frente, né? E para trás, a água não volta para trás, a água só vai para frente, né? Então, eu disse, o tempo está curto, porque se tu começar a pensar nas coisas, o inimigo começa a botar um monte de coisa na tua cabeça, e aí, quando tu vê, tu tá ali num emaranhado, e tu não sabe mais o que fazer, né? Eu disse, não, então, daqui para frente, ontem já foi, então, vamos embora. E aí, joga as coisas dentro da sacola. Patrick. E aí, é assim que... Amém. O Emerson Osório também é meu irmão, né? Olha aí. Olha aí, comentário do Mano chegando aí, então. Tá se preparando também, chega a vez dele em breve. Mais um da Já Safra. saiu 2 aí, só num programa. Tudo da Safra também, a Safra é grande. Mas olha, irmãos, assim, a vinda, eu confesso que quando eu tava lá ainda, eu tava numa facerice, né? Louco pra vir, assim, irmãos, louco pra vir. E eu não tava, assim, muito preocupado com como que ia ficar as coisas lá. Não tava, assim, muito preocupado. Nós nos preparamos, assim, um bom tempo, né? E nos desligamos do tudo que deu, né? Antes de vir pra cá. Mas quando chegamos aqui, daí que as coisas começaram, os sentimentos começaram a chegar, né? Veio junto com a mudança, né? Porque, assim, como foi falado, né, a zona de conforto, né? Porque antes, embora a gente tinha um trabalho de liderança local na cidade, a gente participava de grupo familiar, também coordenava e tinha várias coisas que nós fazíamos lá na cidade, né, que participamos. A gente não estava, mesmo assim, a gente não estava aqui na frente de batalha, né? Então, aqui, chegando aqui, a gente vê que tem que produzir, pegar tudo aquilo que a gente aprendeu, né, e começar a botar em prática de verdade, dá um desespero. A gente fica assim, irmãos, e agora? Né, eu comentei com o Sérgio outro dia, a gente fica assim num planejamento, um plano estratégico para ajudar Jesus, né?
Então a gente começa a calcular e vai fazer, e assim, irmãos, nada deu certo. Nada. Né? A gente planejou uma moradia, meses de antecedência, chegamos aqui tudo errado, a gente planejou como que ia conduzir as coisas desde grupo familiar, desde evangelismo, e assim, nada dos nossos planos deram certo. Né? E nós estamos marchando aí agora e buscando, né, entender o que Deus então quer fazer através de nós. É que a gente pegar todo aquele conhecimento e diz, não, agora vamos fazer tudo. Mas não é assim. Né? Demora um tempo para a gente se adequar à cidade, o sentimento aqui muda, né? É outra carga espiritual, as necessidades das pessoas são outras necessidades. Então a gente vê assim que aquela bagagem nos ajuda muito, né? Mas a maneira de execução dela é só o Senhor que consegue direcionar. Se eu tentar, não vai. Então assim, a vinda para cá foi uma festa, depois uma tristeza, e aí agora nós estamos se alegrando de novo, que a gente já entendeu que Sim. é o Senhor que vai fazer. É uma mistura de sentimentos. Estamos deixando de trabalhar, sair da frente. Boa, é isso aí. A gente já viu muito compartilhar aqui dos presbíteros, né? Como o Patrick comentou, sai de uma igreja com uma estrutura, né? Tá tudo montado, grupo familiar, os exércitos. Aí quando tem que abrir uma nova obra, né? Novos horizontes, o pessoal dá aquela penada inicial, né, Sérgio? Acho que é normal. Agora a alegria do Patrick é alegrai-vos nas tribulações. Aê! Tá aí a passagem, então, para meditar. Gente, chegamos ao final. A gente teve muitas novidades hoje, né? Teve pessoal de Diadema aí comentando, né? José Maria, ele disse aí, ó, eis-nos aqui. Isso aí. O Emerson, né? Comentando aí também. Já surgiu 2 nomes aí hoje. Uma oração, né? Isso aí. Vamos colocar em oração, então. Tá dando lucro o programa. Pois é. Fiquei feliz hoje. O pessoal comentou aí. E é isso aí. Vamos finalizando aqui, encerrando o podcast Reciclagem da Visão. Vou deixar para Adilson 1 minuto de considerações finais. Amém. Eu só quero agradecer a oportunidade, né? E o que eu peço, não só para mim, mas para todos os meus irmãos, que o Senhor nos dê um coração compreensivo e sabedoria para que possamos conduzir essa missão aí da melhor forma possível, dentro dos planos do Senhor, né? E ajudar a pôr o carga aí para ficar mais leve para todos, né? Amém? Que Deus abençoe a todos. Adilson, muito obrigado pelo teu compartilhar, pelas experiências aqui. Esse bate-papo tava legal demais. Valeu. Patrick, considerações? Caxias do Sul, né? Caxias do Sul, no final de semana. Eu fiquei sabendo que a expectativa lá é 1.000 pessoas. Pois é. Mas eu conheço o espaço e eu acredito que, se precisar, dá para botar um pouco mais. Cabe mais gente lá. Então, a gente tem que aproveitar isso aí, né? Deus está nos dando a graça e a gente tem que estar lá. Quem puder estar lá, vai. Quem não puder, pede para Deus, né? Que Deus pode todas as coisas, né? E vamos aproveitar. Vamos aproveitar aí, né? Porque eu creio que Deus vai fazer milagres naquele lugar. Deus vai fazer milagres. Eu vou estar lá, eu quero participar disso junto com os irmãos. Tá? Boa. Deus abençoe a todos aí, uma boa noite e até a próxima. Isso aí, Patrick, muito obrigado. Valeu pela divulgação aí, aproveitar o público, né? Encontro de Caxias este final de semana. Então, sexta tem a recepção, o encontro sábado às 14h30. Adilson, Patrick, muito obrigado. Até uma próxima.